Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. A palavra para a nossa meditação neste dia encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e tem por título A Suprema Excelência do Amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Neste texto que ora acabamos de ler, podemos aprender com o apóstolo Paulo a importância do amor. Paulo, que antes era Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, um perseguidor dos cristãos. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo quando estava de caminho para Damasco, e inclusive com o objetivo de caçar os irmãos, perseguir a igreja, prender quem fosse necessário prender e talvez matar, se houvesse também necessidade, segundo o pensamento dele e segundo o pensamento dos outros perseguidores. Mas nesta viagem para Damasco, Paulo, até então Saulo de Tarso, ele tem um encontro com o Senhor. E depois daquele encontro, Saulo é então transformado em um homem de Deus, e o Senhor transforma também o seu nome, o Senhor modifica também, muda, o nome dele. E ele passou então a ser chamado Paulo ao invés de Saulo. E aquele homem que era um perseguidor da igreja, ele agora, entendendo a palavra de Deus, entendendo o Evangelho de Cristo, ele passa então a anunciar o Evangelho. E Paulo transformou-se pela graça de Deus no maior missionário de que se tem notícia na história da humanidade, anunciando com todas as dificuldades da época o Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo, nas suas viagens missionárias, agora sendo perseguido, não mais sendo perseguidor, sofreu muito por amor do Evangelho, mas teve o prazer, mesmo em meio aos sofrimentos que ele viveu, ele teve o prazer em anunciar Cristo como Salvador. E aquele homem que outrora havia sido um perseguidor da igreja, agora, porém, um anunciador do Evangelho, ele mostra aqui neste capítulo 13 de 1 aos Coríntios, onde acabamos de ler, a importância, a excelência, a supremacia do amor. Não adianta, meus queridos, nós muitas vezes termos muitos dons, termos talvez todos os dons, uma diversidade grande de dons, e não termos o amor. Paulo mostra para nós aqui que o amor é o mais importante de todos os dons. Isso podemos aplicar em todos os sentidos da vida, mas em especial, claro, em relação a fazer a obra de Deus. É necessário que a façamos com amor. E tudo aquilo que nós formos fazer na vida é necessário que façamos com amor. Podemos observar no versículo 1 que Paulo vai dizer o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine.
Podemos observar que Paulo ele reconhece isso, ainda que ele fosse um poliglota, que ele falasse todas as línguas dos homens, e mesmo que ele falasse línguas celestiais, mesmo que ele falasse as línguas dos anjos, mas se não tivesse amor, nada seria. Então, ele diz, seria como o sino que tine e como o metal, como o metal que soa e como o sino que tine. Quer dizer, esse soar do metal e esse tinir do sino não significa nada, é apenas um barulho em vão. Então, para Paulo, o mais importante é ter o amor. E nós precisamos aprender com esta palavra, meus queridos, que realmente, se não tiver amor, não somos nada. No versículo 2, Paulo vai dizer que se tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, mas se não tivesse amor, nada seria. Nós podemos observar com isso como verdadeiramente é grande a importância do amor. Devemos buscar os dons de Deus, sim, devemos, mas temos que ter a preocupação de que nunca em nossas vidas falte o amor, e que o amor de Deus venha a abundar em nossos corações. Primeiramente, devemos procurar ser amorosos, devemos amar as pessoas, como vai nos dizer o apóstolo João, amar os nossos irmãos, amar a Deus. E se nós dissemos que amamos a Deus, mas não amamos os nossos irmãos, somos mentirosos. Então temos que procurar amar os nossos irmãos, amar a Deus e deixar que o amor de Deus abunde nos nossos corações. E que esta palavra sirva de alimento para a nossa alma. No versículo 3, Paulo vai dizer, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Veja que coisa mais linda. Não adianta, por exemplo, pegar toda a fortuna e entregar para o sustento dos pobres simplesmente como um gesto de querer aparecer. Deus conhece os nossos corações. É necessário, sim, que tenhamos compaixão dos outros, que, se possível, se você tem condições de ajudar alguém, ajude, mas que seja com amor. Não faça para querer aparecer ou para querer chamar a atenção de alguém, para os holofotes, para essas coisas. Não, faça por amor. Aquilo que você puder fazer por alguém, faça, mas faça por amor. Se não for por amor, eu te digo que é melhor não fazer, porque você não vai ter recompensa nenhuma desse seu ato. Então, se distribuir toda a fortuna para o sustento dos pobres e entregar o corpo para ser queimado, simplesmente em um gesto, de, como já falei, querer aparecer para a sociedade, não tem proveito nenhum diante de Deus. Lá no finalzinho deste capítulo 13, o versículo 13 diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três, mas o maior destes é o amor. Que permaneçam a fé, a esperança e o amor em nossas vidas, mas saibamos que o maior deles é o amor. Peço a vocês que tirem um tempinho e leia todo o capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Não vamos falar versículo por versículo, para que a nossa meditação não fique muito extensa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glorioso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho,
Eu te peço, meu Pai, nos ajude a ser amorosos e nos ajude, Senhor, a cumprir o teu mandamento. Pai, nos dá graça, nos guarde na tua presença e nos ajude, Senhor, a amar uns aos outros, em nome de Jesus. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três, mas o maior destes é o amor.